Olá, sejam todos bem-vindos à nossa EBD Online. Ela está num novo formato agora, online pelo YouTube. Eu também quero convidar todos vocês para a nossa EBD presencial todos os domingos às 9 horas da manhã. E eu quero chamar você também agora para assistir a nossa lição. Olá, irmãos, é uma alegria estarmos juntos novamente estudando a nossa lição da EBD. Hoje nós vamos estudar a lição de número 4, que tem como título Uma Nova Condição Humana. Como nós vimos na última lição, o pecado é uma condição e essa realidade nos traz a uma condição de inimigos de Deus, de pessoas que não conseguem enxergar a Cristo, não conseguem enxergar a Deus para conviver com Ele, para que ou não admite que está virando as costas para Deus. Como já foi visto na lição anterior, sobre justificação, inclusive a suficiência de Jesus Cristo, a justificação é o ato de Deus nos declarar absolvidos diante dele, né? Na verdade, Deus ele declara que não mais nos condenará por causa dos nossos pecados. Ele passa a nos olhar através do sacrifício, né? Da morte sacrificial e da ressurreição de Jesus. Quando nós admitimos isso, quando nós aceitamos isso, quando nós absorvemos essa realidade e entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, nós somos justificados. E a justificação é exatamente isso. Deus nos declara justos diante dele por causa dessa morte e dessa ressurreição de Jesus Cristo. E o que a justificação nos traz? A primeira coisa que a justificação nos traz, e aí o apóstolo Paulo usa o texto de Romanos 5, ela nos traz paz com Deus. O que é estar em paz com Deus, irmãos? Quer dizer que nós não estamos mais separados da sua glória, nós não estamos mais distantes dele. Como assim? Nós vimos na lição 2, salvo algum engano, que lá em Romanos 3:23, que todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus ou da glória de Deus, ou seja, estão separados, estão distantes, estamos afastados da glória de Deus. No momento em que Jesus morre na cruz e paga os nossos pecados, se faz pecados por nós, ele paga a nossa dívida com Deus. Neste momento ele nos justifica, e nos justificando ele faz o quê? Ele nos traz de volta para Deus. Nós deixamos de ser alvos da ira de Deus e passamos a ser alvos da graça de Deus. Não somos mais alvos, na verdade. Nós fomos alvos, nós fomos atingidos e alcançados pela graça de Deus. Não é? Nós deixamos de ser motivo de ira e passamos a ser justificados, justos diante dele, como diz o autor. Por quê? Porque o justo morreu pelos injustos. Jesus morreu por nossa causa. Dessa forma, fomos justificados. E a primeira coisa que a justificação traz para ele, segundo o texto de Romanos 5, é o quê? É paz com Deus. Ou seja, nós que outrora estávamos separados, outrora estávamos distantes, outrora não conseguíamos enxergar a necessidade que temos de estar na presença de Deus, ou não queríamos admitir que precisamos estar na presença de Deus, agora nós nos reconciliamos com Deus e voltamos a estar aonde? Na sua presença. Estamos em paz. Não há mais motivo de condenação, não há mais motivo de pena, não há mais motivo de ira da parte de Deus com relação a nós. A nossa amizade com Deus foi refeita. Nós que éramos inimigos de Deus, passamos a ser amigos de Deus novamente. Jesus trabalha essa questão lá no livro de João, capítulo 15, versículo 15. Já não sois mais servos, sois meus amigos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, e eu lhes disse tudo quanto tenho feito.
João 15,15. Jesus ele diz que nós não somos mais inimigos de Deus, nós somos amigos de Deus, assim como Abraão foi, nós também somos amigos de Deus. Mudamos a nossa condição de inimigos para amigos, como o apóstolo Paulo, de perseguidor da igreja, defensor da igreja, Atos 9:10, já falei isso para os irmãos nas lições anteriores. A nossa realidade diante de Deus, ela muda completamente, ela está totalmente transformada. Então a primeira coisa que a justificação traz para nós é o quê? Paz com Deus. Ele restabelece a nossa amizade, ele refaz a nossa amizade, e nós somos chamados agora não mais inimigos de Deus, não mais inimigos da fé, mas amigos de Deus, amigos da fé. A segunda coisa que a justificação nos traz é o quê? A segunda coisa é acesso permanente a Deus. Acesso permanente a Deus. Ela abre as portas do santuário de Deus. Pela fé, a graça nos alcança e nos firma. Ele cita aqui o texto de Romanos 5:2. Obtivemos acesso pela fé a essa graça que estamos firmes. Esse acesso quer dizer o quê? É um termo formal usado para pessoas que eram introduzidas no santuário, no templo. Antes, no santuário só entrava o sacerdote. Não entrava ninguém, só os sacerdotes entravam, porque era um espaço reservado para eles. Apenas os sacerdotes podiam entrar no santuário na presença de Deus. E a justificação, ela nos dá esse acesso, ela transpõe esse rito. Ela nos dá acesso direto a Deus, um acesso incontestável, um acesso que não pode ser retirado de nós, um acesso permanente. Você só podia entrar no santuário se você fosse convidado especial, ou se você fosse convidado a entrar na presença do rei. O acesso que temos a Deus por meio da justificação é um acesso permanente, não é um acesso temporário. Antigamente, os sacerdotes só podiam entrar no santuário, no Santo dos Santos, uma vez por ano. Era uma situação específica para oferecer sacrifício em favor dos pecados do povo. Jesus não, Jesus nos justifica e nos torna o quê? Ele nos dá acesso direto a Deus. A gente não tem ponte, a gente não tem intercessor, a gente não tem intermediário, a gente tem acesso direto ao Pai, porque é isso que a justificação nos traz. E esse acesso não é acesso de uma vez por ano, não é um acesso, ora pode, ora não pode, não, é um acesso permanente, é um acesso definitivo. Estamos na presença do Senhor, porque fomos justificados, e a justificação, ela traz isso, ela traz esse acesso, ela traz essa permissão para nós. Nós podemos estar constantemente na presença de Deus. A justificação é isso, ela nos traz paz, ela nos traz amizade, ela restabelece o quê? A convivência com Deus, a comunhão com Deus. Esse acesso que a justificação nos dá não é um acesso temporário, não é um acesso circunstancial. A bênção da justificação, a bênção do acesso a Deus não é uma bênção transitória, não é uma bênção circunstancial, momentânea, temporal, não, é uma bênção permanente. Estamos permanentemente na presença de Deus. Então, a justificação nos traz de volta a comunhão com Deus, a condição de estar na sua presença, a condição de estar com Ele novamente, a condição de conviver com Ele novamente, de falar com Deus, de ouvir Deus através do Santo Espírito de Deus. Nós temos como que eu posso dizer, nós temos esse acesso, nós temos essa realidade, nós temos essa bênção. A terceira coisa que a justificação nos traz é o quê? É a esperança em Deus. Paulo fala aí na segunda parte do versículo 2 de Romanos: nos alegramos na esperança da glória de Deus.
né? Ele fala aqui, o autor fala na revista, a esperança cristã não é como a do cotidiano, do dia a dia, carregada de incertezas. Ele cita o exemplo: você sai de casa na esperança de voltar, você sai de casa na perspectiva de voltar, mas você não sabe realmente se você vai voltar. Você tem planos de voltar, mas você não sabe se você realmente vai estar em casa novamente, se você vai voltar. É uma realidade cheia de incertezas. A realidade que a justificação nos traz é a certeza de vivermos eternamente em comunhão com Deus. Não é uma incerteza. Nós não sabemos se vamos ou não estar com Deus, se estaremos ou não, ou por quanto tempo estaremos. Não, nós estamos na presença de Deus e vivemos na presença de Deus. Por quê? Ora, porque essa esperança, a esperança que nos traz a justificação, é a esperança que tem como base o quê? Jesus. Jesus é a base da nossa esperança, é a base da nossa esperança de estarmos onde? Na presença de Deus. E por que isso? Porque Ele é o resplendor da glória e a exata expressão do ser de Deus, ou seja, o próprio Jesus, irmãos queridos, nos garante isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele diz também que aqueles que meu Pai me deu, João 10, de maneira nenhuma lançarei fora, ninguém os arrebatará da minha mão. Ou seja, Jesus ele está nos garantindo isso. Ele está nos afirmando que essa comunhão com Deus, que essa reconciliação com Deus não é uma reconciliação temporal, não é uma reconciliação transitória, mas é uma reconciliação definitiva. Assim como fomos separados lá no jardim, nós nos tornamos para Deus através da justificação em Cristo e estamos com Ele permanentemente e eternamente. Em outras palavras, como diz o autor, uma vez que a glória de Deus se manifesta em Cristo, e por isso tudo que Deus tem a fazer em nós e por meio de nós está assegurado por Jesus. Então Jesus é a nossa segurança, Jesus é a nossa certeza. Nós não estamos na presença de Deus por méritos nossos, como nós vimos lá. Nós não podemos fazer isso, nós não temos o poder para isso, nós não temos a qualidade necessária de essência para fazer isso por causa do pecado, mas Jesus tem, Jesus o fez. E quando nós recebemos isso, quando nós aceitamos isso, quando nós nos apropriamos do sacrifício da ressurreição de Jesus Cristo, nós tomamos isso para a nossa vida e nós somos justificados. E quando somos justificados, nós restauramos a paz com Deus, temos acesso permanente a Ele e temos a certeza de que tudo que Deus faz por nós é assegurado por Jesus, porque Jesus é a base da nossa justificação, Ele é a base da nossa esperança, Ele é a base do nosso acesso a Deus, Ele é a base da nossa paz com Deus, da restauração, da reestruturação de nossa amizade com Deus. O autor também trabalha a questão da alegria, que nós temos que nos alegrar. Aí ele bota aqui, Paulo novamente diz, alegrem-se, aí cita Romanos 5,3, porém agora nas tribulações, ou seja, na pressão que decorre do ato de viver, Jesus também usou esse termo quando disse, no mundo tereis aflições. O que Paulo diz? Paulo diz que nós precisamos ter alegria nas tribulações. Ora, o que Paulo quer dizer com isso? Que a gente tem que ficar feliz de sofrer? Que a gente tem que sofrer para servir a Deus? Tem que ser na base do sofrimento? Está procurando? Não. Ele está orientando o quê? A encarar a vida sob uma nova perspectiva. Não encarar a vida mais como um castigo divino, porque estamos em paz com Deus. Não encarar a vida com desânimo, com tristeza, com um abatimento profundo, mas ter na perspectiva crescimento. Ele cita aqui o texto de João 16:33, que diz o quê? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. Qual é a base da nossa esperança? Nós vimos agora, Jesus. Então,
temos que ter um olhar, não um olhar pessimista da vida, um olhar derrotado da vida, um olhar frustrado da vida, mas temos que olhar para as tribulações. Claro que Paulo não está nos estimulando ao sofrimento, mas está dizendo que o sofrimento é decorrente da vida, né? Enquanto estamos vivos como seres humanos, nós vamos passar por tribulações, vamos passar por dificuldades, vamos passar por momentos de angústia, momentos de dor, momentos de perseguição, mas nós temos que ser o quê? Nós temos que ser resilientes, passar pelas tribulações. Por quê? Na expectativa de crescimento, a tribulação produz perseverança. O que é perseverança? Perseverança, queridos, é a paciência, é a capacidade de ser resiliente, persistir, continuar lutando, ainda que a situação seja contrária, ainda que estejamos cansados, ainda que haja dificuldade, nós precisamos ser resilientes, né? Por quê? E termos a convicção de que em Jesus as dificuldades, elas podem ser superadas, não é? Muitas pessoas, elas deprimem, elas se autoflagelam, elas se autopunem, elas sofrem demasiadamente, ficam com a cara enterrada no sofrimento, num sentimento derrotista, num sentimento de já perderam, num sentimento de fracassados. Queridos, nessa perspectiva, a perspectiva que o apóstolo Paulo nos chama a encarar, a perspectiva que o apóstolo Paulo chama é que sejamos alegres, porque Cristo nos salvou, e em Cristo todas as dificuldades podem ser superadas, em Cristo todos os problemas podem ser vencidos. Essa é a expectativa. E aquele momento de sofrimento, aquele momento de angústia, aquela circunstância toda que dói, que é dura, que causa sofrimento, ela, quando é encarada do ponto de vista de Cristo, é para que a glória de Deus se manifeste. Essa é a perspectiva que o apóstolo Paulo trabalha em Romanos. Todo o sofrimento todo o sofrimento produzido pela tribulação, encarado com perseverança, é objeto de vitória em Jesus Cristo. É preciso compreender isso. Volto a dizer, Paulo não está nos chamando e instituindo o sofrimento como algo que traga sorriso para a nossa vida. Não, ele está querendo dizer que Jesus é a nossa esperança, e quando Jesus é a nossa esperança, nenhuma circunstância é grande demais ou poderosa demais para nos destruir. É isso que Paulo está dizendo, e que nós não precisamos nos sentir derrotados, mas nós temos que continuar lutando, porque todas as dificuldades em Jesus, elas podem ser o quê? Elas podem ser superadas. E por fim nós voltamos à esperança, porque ela não pode nos decepcionar. A esperança que Jesus produz no nosso coração, no meu, no seu coração, no nosso coração, ela não pode nos decepcionar. E aí ele cita Romanos 5,5. Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Isto é, Ele nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. É o Espírito Santo, queridos, que nos sustenta, que nos faz olhar para além das circunstâncias, além do sofrimento, além das tribulações, que faz com que cresçamos com aquilo que estamos passando, com que aprendamos, com que seguimos em frente de maneira resiliente. E esse amor é um amor grande, é um amor incomparável, é um amor que produz resultados positivos e permanentes na nossa vida. Por quê? Porque fomos salvos da ira de Deus. Salvos. Deus se compadeceu de nós e nos justificou pelo sangue de Jesus e nos reconciliou pela sua morte, razão
porque estamos salvos de sua ira e devemos nos alegrar. Nós devemos nos alegrar, queridos, porque nós estamos salvos da ira de Deus. Jesus nos salvou, Jesus nos trouxe livramento, Jesus nos livrou da condenação e da escravidão do pecado. E Ele produz em nós crescimento, Ele produz em nós satisfação de estar na presença de Deus, porque não estamos mais debaixo da ira, não somos mais inimigos, mas somos amigos de Deus. Nós estamos livres da ira de Deus e da condenação do pecado. Isso é motivo de alegria. E isso tudo por quê? Por causa do sacrifício de Jesus na cruz e a sua ressurreição, vencendo a morte. E aí, por fim, o autor trabalha a questão de Adão e de Jesus, lá de Romanos 5, 12 a 21. E ele vai explicar o quê? Ele vai explicar que nós alcançamos a salvação, justificação, reconciliação, somente por meio do sacrifício de Jesus. Mas surge uma dúvida: por que a morte substitutiva de um único homem tem efeito sobre todos nós que cremos? Por quê? Aí ele vai entrar num contexto do Antigo Testamento que chama-se solidariedade da raça. Na verdade, não é um contexto apenas do judeu, não é apenas do coisa, embora a questão da solidariedade da raça ela fique bem clara no contexto de vida, no modo de vida dos judeus, no modo de existência dos judeus. A Bíblia ela ensina que nós todos somos consanguíneos, que nós todos estamos ligados de alguma forma, que de alguma forma a minha história interfere na sua, às vezes interfere na história das pessoas que nem conhecemos, porque estamos interligados como raça. E por que Jesus é necessário? Porque Jesus é o Salvador de toda a humanidade. Assim como Jesus nos salva, Adão nos levou ao pecado. E aí ele vai citar aqui a questão desse entendimento. No momento da queda, Adão não era um indivíduo, não era apenas o Adão, o homem, o indivíduo. Adão estava representando toda a humanidade ela estava unida em Adão na queda ali, naquele momento, como raça. Adão estava representando todos nós, e quando Adão caiu, quando Adão pecou, quando Adão desejou para si o ser igual a Deus, quando Adão desejou ser autônomo aqui no sentido do autor, que é ser independente de Deus, quando Adão desejou, todos nós desejamos com Adão isso. Então, isso perpetuou-se através de Adão para toda a humanidade que veio posterior a ele. Assim como ele nos representava lá, Cristo representa o quê? Ele representa liberdade. Ele representa liberdade a todos aqueles que creem. Que creem em quê? Creem na sua morte, na sua ressurreição, como a segurança de salvação, como reconciliação com Deus, como a esperança de uma vida de comunhão livre do pecado. Se em Adão todos nós pecamos, Romanos 3,23 foi visto para trás, se em Adão todos nós pecamos, em Cristo todos os que cremos somos salvos. Da mesma maneira, por um homem entrou um pecado, por um homem veio a salvação, por Adão entrou o pecado, e como Adão era representante da raça, e todos nós estávamos unidos em Adão como raça, solidariedade da raça, somos consanguíneos, como todos estávamos unidos em Adão, assim também todos que cremos estamos unidos em Jesus Cristo. Estamos unidos em Jesus Cristo. Porque Adão representava o homem que diz não para Deus, que declara para Deus que não precisa dele, que não quer conviver com ele, que não quer viver junto com ele.
que despreza a existência e a necessidade de estar com Deus. Em Adão representa a humanidade que é cega pelo pecado, que não olha para Deus, que não vê Deus, que não quer ver Deus. Jesus, ao contrário, por meio da fé, Jesus traz luz a todos os que querem ver e estar com Deus, que querem ter comunhão com Deus, que querem ter uma vida com Deus, que querem ser separados para viver com Deus. Isso é tudo feito através de Jesus. Assim como fomos afastados de Deus em Adão, nós podemos nos aproximar em Jesus, porque por um ato de justiça de Cristo, a culpa foi removida e a vida trazida a todos os que creem. João 1,12 diz isso: mas a todos quanto creram, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, a saber, os que creem em Jesus. E Paulo fala isso, assim como por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo, por um homem, Jesus, veio a salvação. Então, Jesus é a oposição de Adão. Assim como Adão trouxe desgraça a toda a humanidade, Jesus trouxe salvação a todas aquelas que creem. Todos aqueles que creem. A salvação, ela é universal, aberta a todos os homens que quiserem crer em Jesus, que tiverem fé em Jesus, fé no seu sacrifício, fé na sua ressurreição, todos esses estão religados novamente com Deus. Concluindo, queridos, o problema é que a humanidade não tem vida em si, ela não consegue sustentar a própria existência. Nós somos dependentes de Deus porque nada existe fora de Deus. João 3 diz que por Ele e para Ele são feitas todas as coisas, e sem Ele nada do que foi feito existiria, nada que existe existiria. Por quê? Porque nós estamos condicionalmente ligados a Deus e dependentes de Deus, ainda que alguém não queira olhar, não queira acreditar nisso. Essa é a realidade. Não tem existência em si próprio. Não há vida quando estamos separados de Deus. Não há vida na sua essência, não há vida na sua plenitude, não há vida na sua maneira expansiva de existir. Não há vida fora de Deus. A humanidade foi criada boa, porém a sua condição mudou. O pecado não é a natureza do homem, pois o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. O pecado é uma condição, a condição que o homem entrou por causa da desobediência em Adão, por causa da sua solidariedade com Adão, por causa da sua consanguinidade com Adão, mas por um só ato de justiça de Jesus, a morte e a ressurreição na cruz, por um ato de justiça, sua morte sacrificial, foi removida a nossa culpa e trazido vida para todos aqueles que creem, vida abundante, a vida que Jesus dá. João 10, segunda parte do versículo: eu vim para que tenham vida, e tenham vida abundante, vida sobrando, vida eterna. João 10, 15. De acordo com o texto de romance, a graça, o alcance da graça é superabundante. Jesus é maior do que a condenação. A graça que Jesus nos trouxe, ela é maior que a condenação que Adão nos trouxe. A graça, ela supera a condenação. Jesus supera Adão. O ato de justiça de Jesus é maior que o ato condenatório de Adão. É preciso entender isso. A graça de Jesus, ela é superabundante, ela é maravilhosa, ela é grande, porque Jesus é maior do que o pecado. É preciso compreender isso. Pensar e agir. Você entende que por sermos justificados estamos em paz com Deus? Você entende isso? Deus não nos condena mais, Deus nos declara justos diante dele e a sua ira saiu de sobre nós, de maneira que não há mais condenação
para os que estão em Cristo. Você se alegra na esperança e nas tribulações? Você se alegra só quando está tudo bem, quando está tudo certo, quando não tem problema nenhum? Ou mesmo quando você está sofrendo, você consegue se alegrar sabendo que Deus vai erguer a sua mão para você, que vai livrá-lo daquele sofrimento, que vai superar aquela situação, aquele momento e aquela circunstância ruim? Você consegue aplicar o conceito de solidariedade em suas relações humanas? Você se vê como o próximo? Você entende que a sua existência não é única? Que você vive no mundo e que você precisa da sua vida em sociedade, que você não está isolado do mundo, que você não é um ermitão, que você não é um eremita que está no meio do deserto? E ainda que você esteja lá, existe uma vida em volta. Você entende isso? Você entende que as suas atitudes podem afetar o seu próximo? De alguma maneira, mesmo sem você conhecê-lo, mesmo que ele não seja da sua convivência direta, mas que ele é parte do que você é? Você entende isso? Você compreende isso? Pois é, queridos, é isso que precisamos compreender, né? Temos uma nova vida em Cristo Jesus, né? Temos uma vida nova para ser vivida, porque temos uma nova condição, não mais de pecadores, não mais de escravos do pecado, mas de escravos de Cristo Jesus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Nos vemos no próximo domingo com a graça de Deus. Se você desejar, você pode estar conosco nas nossas atividades presenciais. Quinta-feira, estudo bíblico, culto de estudo bíblico e oração, né? Você pode estar conosco, quinta-feira às 20 horas, todas as quintas-feiras. Domingo de manhã às 9 horas temos o EBD nas classes, presencialmente, com os professores. Temos 10 horas o nosso culto matutino. E à noite, às 20 horas também, temos a celebração no domingo. Se você puder, se você desejar, você pode estar conosco aqui. Caso você tenha alguma dúvida, você precise de algum acréscimo de informação, você pode colocar aí embaixo nos comentários a sua dúvida, que nós vamos procurar responder você aí. Se você não quiser a resposta aí, você pode receber por e-mail, basta que você coloque aí o seu e-mail, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, sua família, sua casa. Tenha um ótimo domingo. Nos vemos na próxima semana, se Deus quiser.